Tipos e componentes diagnósticos de enfermagem. Então, semana passada nós falamos de diagnósticos, né? Eu falo a vocês que o diagnóstico nós podemos encontrar em pessoa, família e comunidade. E como vemos aqui, vamos dar continuidade ao diagnóstico real e risco, que é o que nós vamos utilizar, né? Expliquei um pouco do que é o diagnóstico real, é o que já existe no paciente, e o diagnóstico de risco é aquele diagnóstico que está para acontecer, né? Que assim, precisamos ter uma atenção maior com esse paciente para que esse diagnóstico ele não venha a se tornar um diagnóstico real, né? Então, o diagnóstico de risco é um diagnóstico que é pré-existente. Ele pode acontecer ou não, dependendo do que nós possamos fazer. Aqui, deixa eu dar uma ajeitada. Então, existem os 5 tipos, que eu falei aqui também para vocês, né? O real, risco, possíveis, saúde e síndrome. Nós vamos estar falando dos diagnósticos real e de risco. Vou organizar aqui. Isso. Vamos lá passar aqui. Diagnóstico real. Vamos lá. É um problema que foi confirmado. Então, ele já existe, já tem sinais e sintomas nesse paciente. Quando você vê um paciente relatando o que ele está sentindo, ou através até do histórico desse paciente, você já vê que já existem ali sinais e sintomas. O paciente já relata o que sente, se sente dor, se está. Enfim. Então, esse diagnóstico ele já existe, ele é real, como eu coloquei aqui, tá bom? Então, quando nós formos apresentar esse diagnóstico, ele tem um modelo, né? Uma forma sistematizada, organizada de se fazer. E essa forma que nós vamos utilizar é a forma que existe no livro. Lembra do livro da semana passada que eu mostrei? O DE, Diagnóstico de Enfermagem? Então, ele vai ter título, né? Aqui, o diagnóstico de enfermagem real apresenta título, definição, características definidoras e fatores relacionados. Título e definição todos vão ter, tanto real quanto de risco. Já o que as características definidoras só vai existir no diagnóstico real. Por quê? Porque se esse diagnóstico ele é real, algo definiu ele, né? Existiu algo por trás para ele ser real. Então, são as características definidoras. No caso, ele está relacionado a algo, né? E tem aqui os fatores relacionados, né? Título, definição, características definidoras e fatores relacionados. Então, é dessa forma aqui que nós vamos apresentar o nosso diagnóstico real. O título, né, são termos claros e concisos que transmitem o significado diagnóstico. No caso, todo diagnóstico ele tem um título, né? Seja de síndrome, seja de saúde, enfim. Esse diagnóstico ele vai ter um título e daí, através desse título, aqui voltando aqui, vai ter a definição do que é esse título, né? Vai explicar o que é esse diagnóstico. Então, o NANDA, que é um outro livro, é responsável pelos títulos. Então, o NANDA, ele tem mais de 500 tipos de diagnósticos, entendeu? Tem até aqui, ó, a fonte que vocês podem pesquisar. Já tem modelos bem atualizados, tá? Definição deve acrescentar clareza ao título do diagnóstico, quer dizer, vai explicar o que tem no título, claro. Deve auxiliar a diferenciar um diagnóstico do outro. Então, tudo isso aqui nós vamos saber o título do diagnóstico através da definição dele, né? Tem até títulos parecidos de diagnóstico, mas a definição, o que define ele é o que vai diferir um do outro, tá bom, minha gente? Olha, é assim, eu falo para vocês que a teoria ela parece até ser difícil, mas quando a gente coloca em prática, você vê que é tudo muito mais claro. Aqui vocês estão aprendendo de uma forma
no caso aqui, definição real do diagnóstico, o que seria diagnóstico, diagnóstico real, diagnóstico de risco, com quem eu faço esses diagnósticos. Então, assim, é como eu já tinha dito na semana passada, nós estamos aprendendo, SAI 1, nós vamos aprender toda a parte teórica de diagnóstico de enfermagem, né? Que é a assistência de sistematização de assistência de enfermagem, quase que não sai. Características definidoras são sinais e sintomas. Então, vejam só, nas características definidoras, nós vamos encontrar no diagnóstico real, porque já tem sinais e sintomas, coisas que o diagnóstico de risco a gente não consegue ver, não consegue observar sinais e sintomas. Quer dizer, você só consegue ver, e os sinais e sintomas eles ainda não existem nesse paciente, tá? Características definidoras, sinais e sintomas que, quando vistos juntos, representam o diagnóstico de enfermagem, que é real. Nós estamos falando de diagnóstico real, então, quando ele tem definição, é porque tem sinais e sintomas. Fatores relacionados são itens que causaram ou contribuíram para a mudança no estado ou no problema de saúde. Então, vamos supor, se você está sentindo falta de ar, algo está relacionado com aquela falta de ar. Se você se sente depressivo, algo está relacionado com essa depressão sua. Se você está com mal-estar, algo está relacionado, enfim. Então, tudo vai estar relacionado ao que você aos seus sinais e sintomas, né? Então, aqui, a mudança no estado ou no problema de saúde são agrupados em 4 categorias: fisiopatológicos, no caso os distúrbios biológicos ou transtornos psicológicos, no caso a doença, o problema da cabeça, problema mental. Relacionados ao tratamento, nós vamos estar falando também através de medicamentos situacionais, ambientais e domésticos, etc. E matorracionais relacionado à idade. Então, vai estar relacionado, o diagnóstico que nós encontrarmos, ele vai estar relacionado a esses 4 tipos aqui de categorias, tá? Ele pode estar relacionado à questão biológica, a fatores psicológicos, a fatores medicamentosos, né? A ambientes domésticos relacionados à idade. Quando a gente fala ambientes domésticos, isso está muito relacionado à família, né? Então, a comunidade. Então, existem muitos diagnósticos que nós podemos fazer de comunidade de situações que acometem dentro de casa, né? A idade também, são vários N fatores que podem contribuir para um diagnóstico relacionado à idade, né? Então, os fatores relacionados, eles vão estar agrupados em 4 categorias, que são essas aí, tá bom? Exemplo. Déficit no autocuidado, isso daqui é um diagnóstico, tá? Aí, vamos lá. O déficit dele, no autocuidado dele, é a alimentação, está ligado com a alimentação. Aqui, outro diagnóstico, integridade da pele prejudicada relacionada à imobilidade prolongada. Isso é outro diagnóstico. Ah, Marcele, mas como é que a gente encontra tudo isso aí? Lá no livro que eu mostrei para vocês. Tá tudo bem dessa forma aqui, explicando melhor ainda. Ansiedade relacionada à cirurgia programada, evidenciada pelo andar compassado e a fala rápida. Então, esses são alguns exemplos de diagnóstico, tá? Real. Vamos lá, diagnósticos de risco. É o julgamento clínico de que o indivíduo, a família ou a comunidade tem mais vulnerabilidade para desenvolver o problema de que outros na mesma situação ou em condição similar, de acordo com o NANDA. Então, é como eu disse para vocês, risco, ele está vulnerável ao problema, ele está com probabilidade de que venha a acontecer, né? Não quer dizer que ele já esteja. Ele só vai estar se você não fizer um plano de cuidados, um plano adequado para esse paciente, família ou comunidade. Então, se nós, enfermeiros, fizer
um plano adequado para o paciente, família ou comunidade, ele não vai evoluir para o diagnóstico real. Então, ele fica e não vai ficar mais vulnerável, né? Porque daí se existir a extinção desse problema aí, do risco, nós vamos estar cuidando desse paciente. Quando eu falava para vocês, vamos fazer um plano de cuidado para um paciente com lesão por pressão, pronto. Eu falei de um paciente com lesão, já existia o risco, né? Quer dizer, já existia o problema, já era real, mas só que a lesão por pressão, ela tem os estágios, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você poderia estar fazendo, se o paciente estivesse no estágio 1, você pode estar cuidando, fazendo um plano de cuidados para esse paciente, para que ele não evolua para o estágio 2. Quer dizer, ele está no estágio 1, né? Mas corre o risco de ir para o estágio 2. Isso daí é um julgamento clínico que nós podemos observar, né? O nosso olhar clínico, ele pode observar e detectar esses problemas que podem ser evitados, tá? Diagnóstico de enfermagem de risco representa um indivíduo que é mais suscetível ao desenvolvimento do problema. Lógico, é tudo que está prestes a acontecer, vulnerável, suscetível. Então, tudo que possa vir a cometer é algo que ele ainda não existe o problema nele, né? O foco de enfermagem é evitar o problema, é o que a gente sempre fala, né? Os cuidados de enfermagem vai ser essencial com esse paciente, família e comunidade que estão numa situação de vulnerabilidade. Exemplo, cirurgias, né? Todas as cirurgias elas vão ter um risco de infecção. E o que é que nós, como enfermeiros, podemos fazer para que não exista a infecção? Quer dizer, isso daí é algo que a enfermagem pode evitar, né? Então, é um problema em potencial que é confirmado pela presença de fatores de risco. Vocês me entendem? Componentes do diagnóstico de enfermagem de risco. Possui título, definição e fatores de risco. Todos vão ter um título, né? Vai estar escrito risco de ansiedade, risco de... Todos os diagnósticos de risco, ele vem falando risco, tá? Quando vocês forem procurar aí no livro, inclusive o livro, ele é um dicionário, gente. Então, ele começa pelos diagnósticos real, tá? E no final vai ter os diagnósticos de risco, que são vários tipos de diagnósticos de risco. Então, possui título, definição e fatores de risco. Diagnóstico de enfermagem de risco não tem características definidoras. Por quê? Porque ainda não existem sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas, ele só vai existir quando já existe esse problema no paciente, que daí nós podemos dizer que isso é um diagnóstico real. Fatores de risco representam situações ou itens que aumentam a vulnerabilidade do paciente ou grupo. Quando eu falo grupo, é família ou comunidade, tá? Exemplo, esses dois exemplos que eu coloquei aqui, eles vão estar dessa mesma forma no livro que eu pude mostrar para vocês. Risco de infecção relacionado ao local de invasão do organismo, quer dizer, o exemplo que eu dei foi o que? A cirurgia, né? Risco de lesão relacionada à falta de conscientização sobre os perigos. Quer dizer, todos dois aqui são riscos, tá? Um de infecção e o outro de lesão, devido ao mal, quer dizer, a falta de higienização e o outro a falta do cuidado. Então, se tiver higienização em um e o cuidado no outro, nós não vamos evoluir para um diagnóstico real. Do risco ele não vai passar, né? Quer dizer, ele nem risco vai ter mais se você cuidar todos os dias dessa cirurgia. E eu coloquei um estudo de caso aqui, tá? Para vocês entenderem a situação de uma paciente. Depois eu quero que vocês leiam esse estudo de caso. Um exemplo aqui, desculpa. Leiam esse estudo de caso. Isso daqui vai ser uma tarefinha para vocês
para a próxima aula nós debatermos, tá? Eu vou pedir uma atividade através desse exemplo aqui. Aqui eu fiz tudo, desde o estudo de caso, caso clínico da paciente. Aqui, eu já coloquei os diagnósticos dessa paciente aqui: troca de gases prejudicada, apresenta sonolenta e com inabilidade para remover secreções. Déficit no autocuidado, higiene corporal e íntima. A cliente apresenta incapacidade para movimentação, diminuição da força muscular e restrição imposta pela terapêutica. Eu quero saber de vocês, desses 2 diagnósticos aqui que eu tô falando, se é real ou é risco? Me diga aí. A gente vai fazer tudo isso aqui, viu? Na aula. Aqui, mais alguns diagnósticos para vocês falarem se é real ou risco, tá? Tudo isso aqui. Real ou risco, potencial para infecção, integridade da pele prejudicada. E é isso. Gente, muito obrigada por mais por esse dia, né? Mais um dia aqui com vocês. Eu espero ter contribuído com um aprendizado aí no diagnóstico real e risco. E é isso aí. Hoje eu não vou me mostrar, que eu tô muito feia. Espero que vocês me entendam e que esse exercício aí, essa tarefinha aí é para vocês falarem o que é desses diagnósticos aí, desses exemplos que eu dei, o que é real e o que é risco, tá bom? Muito obrigada, um beijão para todos, até a próxima.